Como começar a introdução alimentar? Se seu bebê já fez 6 meses ou vai completar 6 meses, essa live hoje é. Então seja muito bem-vindo a mais esse encontro aqui, mais esse papo de mãe, né? Vocês que estão chegando aqui agora, se não me segue, já me segue aqui, se inscreve aqui no meu canal, para vocês receberem sempre conteúdos, né, sobre introdução alimentar e serem avisados das nossas lives. Então você que está começando a introdução alimentar, se seu bebê vai fazer 6 meses, ou já fez 6 meses, fica aqui nessa live, que essa live é para você. Como que vocês estão, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Quem está entrando aqui? A Luciene, a Maristela, a Alana. Quem mais aqui no TikTok? A Nali, a Laila, a Isabel, a Natália. Boa tarde, gente! Como que vocês estão? Espero que o Senhor venha abençoar tremendamente a casa, a família de vocês. Vamos dar um passo importante hoje para mamães que estão para iniciar a introdução alimentar, né? Então, bora lá, tem mamães aqui que já está aprendendo sobre introdução alimentar, que seu bebê ainda não completou 6 meses, mas já está assistindo às nossas aulas aqui para poder aprender, para poder já ficar esperta na hora que fazer 6 meses, já sei o que eu vou fazer. Tem mamães aqui já? Então vamos embora, fica nesse vídeo aqui, nessa live nossa, né, que estamos ao vivo, para vocês aprenderem. Enquanto isso, meninas, já vai subindo suas curtidas, né, que isso ajuda muito a gente no engajamento, vai compartilhando essa live para alguém, para uma mãe, uma família que precisa aprender também sobre introdução alimentar, tá bom, pessoal? Então, bora começar? Vamos lá. Se o bebê, né, fez 6 meses, se fez 6 meses, tá? Um bebê antes dos 6 meses, você não deve começar a introdução alimentar. Então, se o seu bebê fez 6 meses e ele já tem todos aqueles sinais de prontidão, tá na hora de você iniciar a introdução alimentar. Aí você vai lá e fala, opa, que legal! Vai lá, você vai ver várias receitas para preparar para o bebê. Nossa, tem cookie, tem muffin, tem omelete. Você vai e cria uma expectativa enorme, né? Começa a formular na sua mente várias receitinhas para fazer para o seu bebê comer assim que ele fizer 6 meses, assim que já com sinais de prontidão estiver liberado para ele começar a introdução alimentar. Só que não. Porque a introdução alimentar não tem nada a ver com receitas. Muita gente choca quando eu falo isso. A introdução alimentar não é feita com receitinhas. Não tem nada a ver com receitinhas, não. A introdução alimentar acontece para devagar, nesse momento de 6 meses, devagar, tranquilamente, a criança será apresentada aos alimentos, pessoal. Então, muitas pessoas confundem muito isso. 6 meses agora é para comer. 6 meses não é para comer, é para conhecer, para provar, para experimentar, aprender, reconhecer e se familiarizar com esses alimentos que agora vai começar a fazer parte do seu dia a dia, parte do seu cotidiano, do cotidiano do bebê. Então, a introdução alimentar, você que vai começar essa fase agora, entenda uma coisa. A introdução alimentar não é para que seu bebê se alimente. Então, você não vai estar fazendo receitinhas para ele agora, preparando receitas para ele, preparando um muffin de espinafre, por exemplo. Não, agora você vai fazer o quê? Preparações simples. É importante que o bebê consiga identificar o sabor de cada alimento, tá, pessoal? Então é muito importante isso. Às vezes a gente peca, né? Tem muitas famílias que pecam
Por quê? Porque eles acham que nesse momento é para alimentar o bebê. Olha, a partir de agora deu o start da comida. E ele pensa que comer nessa fase é igual você que come. É igual o adulto comendo. Se alimentando, enchendo a barriga, saciando. E não tem nada a ver com isso. A introdução alimentar não tem nada a ver sobre comer. Sobre aprender a comer. Tá? E o que acontece nessa fase? Você que está aí nessa fase e você que começou achando que é isso para poder corrigir. A introdução alimentar é importante que eu saiba que o leite materno vai continuar na vida dessa criança até 1 aninho e até 2 aninhos. É muito importante que você prolongue depois de 1 ano o leite materno. Diferente acontece com a fórmula infantil, que depois de 1 ano a gente vai diminuindo essas mamadeiras até cessar por completo com 2 anos. Tá? Na introdução alimentar, esse leite materno ele é totalmente responsável por nutrir essa criança, por saciar essa criança. Ele, presta bem atenção, o leite materno, durante a introdução alimentar até 1 ano, ele é o alimento do bebê. E os alimentos não são os alimentos para o bebê, não é comida. Quem é comida para o bebê durante a introdução alimentar até 1 aninho, pessoal, é o leite e não a comida, tá? Então, nessa fase, você não vai focar de forma nenhuma, meninas, em alimentar essa criança. Você não vai ser aquela mãe desesperada que seu bebê tem que comer a qualquer custo. Em qualquer situação, nem que eu tenha que abrir a boca dele e enfiar a goela abaixo, ele vai precisar comer. Porque se ele não comer, meu Deus do céu, ele vai ficar desnutrido, ele vai perder peso, ele vai adoecer. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver, gente. Nada a ver. O que precisa agora, pessoal, nesse momento, é o quê? A criança, ela conhece o leite, certo? Leitinho, ela conhece. Agora, o seu papel vai ser importante para quê? Para mostrar para ele o que tem no mundo dos alimentos, fora o que ele já conhece, que é o leite. Olha como é simples, como fica muito mais fácil a introdução alimentar quando a gente aprende o real significado, a real importância, não é verdade? Fica muito mais simples. Então, agora, eu vou começar a mostrar para o meu bebê, apresentar para ele todos esses alimentos, tá? E aí, o que eu vou fazer? Beleza, eu vou lá, vou misturar tudo, eu vou bater no liquidificador, né? Eu vou pegar todos os alimentos, vou pegar cenoura, vou pegar arroz, né? Vou pegar espinafre, vou pegar aquela carninha desfiada, vou jogar no processador, tchum! Nossa, que papa mais deliciosa! E vou oferecer para o meu bebê. É isso que eu vou estar fazendo para ele? Não. Eu não posso estar fazendo isso porque o intuito, o que é da introdução alimentar? Não é o meu bebê, pessoal, aprender, identificar os alimentos, reconhecer, se familiarizar com esses alimentos. Não é esse o intuito? Se esse é o intuito, por que eu vou dar uma papinha misturada, a famosa papinha antiga? Para que eu vou fazer isso com o alimento? Para quê? Quando eu vou lá e misturo tudo, eu vou ter um sabor unificado. Eu vou ter um sabor único, uma cor única, uma textura única. E se meu intuito não é encher a barriga dele, não é comer, é conhecer, aprender, por que eu vou ficar dando essa papinha misturada? Por que eu vou dar desse jeito? Porque assim ele aceita mais. Se eu não quero que ele aceite mais, eu não quero que ele coma tudo que está no prato. Eu quero que quando essa criança, esse bebê que vai crescer, ser colocado na frente dele uma cenoura, se eu vendar os olhinhos dele, vender os olhinhos dele, e colocar uma cenourinha na boquinha dele, e ele vai falar, cenoura. E você gostou? Gostei. Por quê? Porque ele conseguiu o quê? Ele reconheceu que é cenoura na hora que ele provou
sem ver ou vendo. Ele consegue reconhecer que é uma cenoura. Esse bebê, por exemplo, de 1 ano, até mesmo antes, os bebezinhos já começam a reconhecer. Né? Ele começa a apontar aqueles que ele gostou mais, porque ele começa a reconhecer visualmente. E isso acontece, gente, quando eu dou a papinha misturada, e muitas famílias teimam em misturar, em liquidificar, com medo de engasgo, porque tem grãozinhos lá, tem pedacinhos pequenininhos. Não pode de jeito nenhum. Isso é mito, pessoal. Isso é mito. Então, como que a criança vai reconhecer, gente, os alimentos? Isso é muito importante, né? Parece uma coisa que, tô batendo nesse mesmo assunto, mas não é na mesma tecla, porque a gente precisa estar aqui sempre falando muito para vocês, porque continua muitas famílias cometendo o mesmo erro na introdução alimentar. Quantas mães vêm para a minha consultoria com um bebê de 8, 9 meses que ainda não conseguem comer os alimentos, não conseguem ter textura. E que nessa fase já estão até enjoadinhos da papinha e a mãe entra em desespero. E quando elas vêm para minha consultoria, tá tudo errado. Quando elas vão lá e tem o meu guia na mão e começa a ver, descobre que ela fez tudo errado. E seu bebê já está com 8, 9, 10 meses e tem até bebês acima de 1 ano. Tá? Então, o que acontece? Se a criança ser ofertado, se for ofertado para esse bebê, gente, somente os alimentos liquidificado, misturado, já no começo da introdução alimentar, tá? Não tem essa, vou começar assim, depois eu mudo. Não, você não tem muito tempo para isso. Tá? Então, se eu começo a fazer isso, primeira coisa que vai acontecer quando eu dou tudo misturado, o reconhecimento. Esse bebê não vai reconhecer visualmente, esse bebê não vai sentir o sabor separado, então ele não vai reconhecer o sabor desse alimento. E tem algo muito importante aqui. Sem textura, textura, marca aí na mente de vocês. Textura é igual a mastigação. Quando tem textura, quando eu tenho aqueles pedacinhos pequenininhos lá, amassadinha, comida, quando eu vou lá e ofereço, e essa é a forma que eu vou começar uma introdução alimentar com segurança. Quer começar a introdução alimentar com segurança, sem medo? Vai lá para o método participativo e ofereça amassado. Esse é o método mais tranquilo, mais seguro para você que tem medo do BLW. É o participativo, onde eu amasso com garfo ou pico bem picadinho, desfio bem desfiadinho a carne para oferecer para a criança. Tá? Se vocês têm dúvida de como fazer isso, vocês sabem que lá no meu guia eu explico tudo detalhado, tem tudo lá para vocês, inclusive vídeos de como fazer os alimentos mais difíceis, como a verdura, por exemplo. Tá? Então, o que você vai estar oferecendo para essa criança? Quando eu ofereço a textura, e não é para você ter medo de textura, a criança já começa a praticar mastigação. E ela desenvolve esse músculo da mastigação, que depois de 1 ano, ela vai precisar desses músculos, ela vai precisar desse movimento que ela está fazendo por causa dessas texturinhas, para ela conseguir mastigar os alimentos até mais duros, por exemplo. Muitos bebês, muitas crianças, depois da fase de introdução alimentar, as mães continuam precisando, amassar com garfo, picar bem picadinho, desfiar bem a carne, porque a criança não dá conta de mastigar. E sabe por que isso acontece, gente? Por que isso acontece? Porque lá na introdução alimentar não foi feito isso. Por isso que é muito importante cada fase ser feita adequadamente, você saber o que você precisa fazer, você ter um passo a passo. Eu preciso fazer isso nessa fase, isso, e até você chegar no ápice ali da introdução alimentar depois dos 2 anos, porque a introdução alimentar continua depois de 1 aninho. E essa criança, depois dos 2 anos, você olhar para ela e ver, ela consegue mastigar, ela consegue comer os alimentos individualizados, ela aprendeu a gostar de comer esses alimentos, ela consegue comer todos os grupos alimentares essenciais para o desenvolvimento dela. Então, você que está começando a introdução alimentar ou vai começar, ou já está no meio do caminho aí e está vendo
tá se identificando com isso que a gente está conversando, está fazendo sentido para você isso que a gente está falando aqui, começa a rever o que você está fazendo e começa a mudar a rota. Muda a rota. E se você não sabe como mudar a rota, eu posso ajudar vocês com o meu guia. Mas você precisa mudar a rota. A gente sempre está aqui falando sobre isso, eu sempre estou aqui ensinando vocês, sempre estou aqui ajudando vocês. Tá? Então, é importante, fora vocês terem acesso direto ao meu guia, vocês têm eu de terça e quinta-feira aqui. Tá? Então, é importante e você precisa entender que se seu bebê provar o alimento, como muitas mãezinhas colocaram lá na caixinha de pergunta, lembra da caixinha de pergunta? Colocaram lá, o bebê tá começando agora, tá cuspindo tudo, tá jogando tudo fora, não tá comendo nada. Isso vai acontecer. Por quê? Porque eu tô tendo que mostrar para ele, eu tô tendo que ensinar ele, né? Ele está tendo que tentar manter esse alimento na boca, que antigamente era diferente. Através de sucção ele mama no peito, através de sucção ele chupa o bico da mamadeira e toma o leite. Ele suga e engole, suga e engole. Agora vai começar a acontecer algo diferente na vidinha dele, que é o quê? Na boquinha dele, na linguinha dele vai ser parada uma comidinha, uma texturinha ali, que ele vai precisar tentar ver o que ele pode fazer. O que ele vai fazer de primeiro momento? Às vezes ele vai fazer um movimento que a gente chama de reflexo de protusão de língua, que nós conversamos semana passada, né? Terça-feira agora. Que é o quê? Faz um movimento de empurrar, porque ele está fazendo movimentação de mamada, e aí ele joga esse alimento fora no começo, que é na coluna, né? Ele não vai querer abrir a boca, que é normal, porque ele não conhece direito a colher. Muitos bebês já conhecem, porque os pais sentam já para comer junto, isso é muito importante, tá? Mas tem várias situações que a criança tem que se adaptar, e você também tem que se adaptar com essa novidade na vidinha dele, que agora é uma nova fase. E se vocês, gente, conseguirem entender como funciona a introdução alimentar, entender, né, como deve ser feita a introdução alimentar, eu tenho certeza que vai ser um momento incrível na vida de você e do seu filho, da avó, do filho, da família inteira. Tá? Então, quando eu entendo o que eu estou fazendo, quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo, quando eu sei o que eu estou fazendo, eu sinto segurança, eu não sinto estresse, eu não fico nervosa, eu não fico ansiosa. Eu só sigo o passo a passo. Eu só sigo etapa a etapa. É isso que vocês precisam fazer na introdução alimentar. Seguir etapa por etapa, sem pular etapa, sem adiantar etapa, sem atrasar etapa, só seguindo etapa por etapa, né? Tem muitas alunas que falam, Dilma, você vai lá e escreve, faz isso, faz aquilo. É por quê? Porque o guia de introdução alimentar que eu desenvolvi ele etapa por etapa, que a gente chama muito de passo a passo. Mas ó, etapa tal é essa, de 6 meses é essa, de 7 meses é essa, de 8, 9, 10, 11, 1 ano é essa. E você vai lá, ó, vou fazer isso. Ah, tem que fazer assim. Se recusou, tem que fazer assado. Você precisa saber as etapas, o que fazer. Sabendo o que fazer, quando acontecer, você já vai estar ali, ó. Beleza, vou fazer isso aqui. Ah, aconteceu isso. Ótimo, vou fazer assim. Ó, agora tá com 7 meses, a comidinha tem que ser assim. Olha, tá com 9 meses, agora tem que ser assado o alimento para a criança. Entende? Ó, ele está com 6 meses, meu bebê começou. Eu dei a primeira colherada, ele cuspiu para fora. Ah, não é que ele recusou. Eu aprendi lá com a Edilma que ele ainda está com reflexo de produção de língua, que ele não consegue manter a comidinha na boca ainda. Tá? Então, é muito importante, a gente se sente muito mais seguro fazer algo que a gente entendeu para que serve, né? Que a gente sabe para que serve. É muito mais seguro. Tá, pessoal? Então, é muito importante vocês seguirem isso. Tá? Então, o que eu vou estar fazendo na introdução alimentar? Você começou a introdução alimentar. O que você vai ter que fazer? Você vai estar oferecendo os alimentos individualmente. E à medida que essa criança for provando, né, 10 vezes, 8, 9, 10 vezes, e não é sequência, tá? O mesmo alimento. À medida que for acontecendo na rotina, no cardápio desse bebê, você está oferecendo esse alimento, ele vai começar a se acostumar, vai se adaptar com a textura e as coisas vão acontecer naturalmente.
naturalmente, sem estresse. Tá? Então, o que eu preciso passar para vocês sobre a introdução alimentar agora, para você que está iniciando? Oferecer os alimentos adequados para o bebê, oferecer individualizado esse alimento para o bebê, nas texturas adequadas para cada mês dessa criança. Tá? Então, um bebê de 6 meses tem uma textura, 7, 8 meses tem outra, 9 meses tem outra, 1 ano tem outra. Tá? A gente precisa respeitar essas texturas, a evolução dessas texturas, tá bom? E a gente tem que deixar essa criança provar separadamente. Separadamente. Só assim ela vai conseguir identificar o sabor de cada alimento. Tá? Eu recomendo vocês nada de temperos nessa fase. Apesar de você poder colocar temperos naturais, bem ali, temperos bem suaves, eu não recomendo, porque cada alimento tem sabor. A gente que está habituado a colocar tempero, a temperar tudo, mas o bebê tem o paladar limpinho, eu falo que é uma folha de papel em branco, ok, gente? Então, é tudo limpinho. Então, para ele, tem sabor. A gente pode não sentir o sabor, por exemplo, do chuchu, mas ele tem sabor. E o bebê que tem o paladar limpinho, não é o paladar sujinho, igual o nosso, né? Cheio de açúcar, sal, temperos industrializados, ele tem um paladar muito fino, que a gente chama, que ele consegue detectar facilmente o sabor daqueles alimentos naturais que a gente às vezes não consegue mais devido à sobrecarga de conservantes industrializados, aditivos químicos que tem no nosso paladar, por a gente comer muito esses alimentos, por exemplo. Ele vai sentir esse saborzinho do chuchu. Então, eu acho bacana, até 1 aninho, você deixar essa criança explorar o sabor verdadeiro desse alimento e formar esse paladar. Porque depois de 1 ano, você tem tempo de colocar esses temperinhos para o bebê. Tá? E lembrando que sal antes de 1 ano não é recomendado você colocar na comida do bebê, por causa do desenvolvimento da criança que ainda está nessa fase de desenvolver. A gente pode ter uma sobrecarga no rim dessa criança devido ao alto teor de sódio. Os próprios alimentos, assim como a carne, pessoal, já tem o seu sódio, o seu teor de sódio. Então, vocês não precisam colocar sal no alimento do bebê. Por exemplo, o leite materno já tem a sua quantidade de sódio lá necessário para o bebê. Tá bom? A gente pode o quê? Dar uma sobrecarga quando a gente adiciona nessa fase, sem que o bebê esteja preparado com essa sobrecarga no seu organismo desenvolvido. Quando eu vou lá e faço uma sobrecarga de sal, adicionando sal à comida desse bebê que ainda não tem 1 aninho. Tá bom, gente? Beleza, pessoal? Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E vocês aí que estão começando a introdução alimentar, para de ficar desesperado, vamos ter mais tranquilidade, vamos procurar tentar fazer assertivamente, né? Não pense como algumas mães e comentários que eu vejo, que é desperdício, aquele pratinho lindo. Eu fiz vou fazer para quê que eu vou fazer esse pratinho lindo? Meu bebê não come, né? Sabe os pratinhos que eu monto lá e mostro para vocês? Para que eu vou fazer? Ele não come, né? Ai, que desperdício. Preparei tudo e joga tudo fora. Isso é coisa, é frase de pessoas derrotadas. Não seja uma mãe derrotada. Isso é coisa de pessoas com sentimento de derrota. Né? Então, assim, seja para frente, motivada. A criança, esse pratinho lindo que você fez para ela, né, é para ela aprender a comer. Ela não vai ter expectativa dela comer tudo no começo. Ela nem sabe o que é comida. Então, para de ser uma mãe derrotada e fique entusiasmada para fazer esses pratinhos lindos, para ensinar o seu bebê com paciência, alegria, brincando com ele, da forma que precisa para ele ter interesse de comer. Agora, se você for uma mãe birrenta, uma mãe derrotada, desanimada, né? Uma mãe depressiva, que, céu, ó céu, sabe aquelas pessoas que é assim, céu, ó azar, tem até um desenho que fala isso, não consegui, não quis comer, não consegui preparar, não fiz direito, ele não abriu a boca, meu Deus do céu. O seu bebê vai sentir tudo isso, todo esse seu estresse, todo esse seu desânimo, e aí ele não vai ter uma motivação legal que a gente precisa nessa fase, que vem da mãe, porque ele sente tudo que a mãe sente, para ele ter esse aprendizado, para ele provar os alimentos. Então, tenha vigor, tenha calma, tenha paciência, tenha tranquilidade,
tá bom? Tem a técnica. Se você não sabe essa técnica, você já sabe, né? Fazer meu merchan de novo aqui, né? Vocês já sabem onde encontrar lá através do meu guia de introdução alimentar. Sempre está os links no meu perfil, ok? Na minha bio sempre está lá. É bom para você experimentar, vai lá provar, tem 30 dias de garantia. Você tem lá a ferramenta na sua mão com preço mais barato que uma pizza, ok, gente? Que você tem lá a ferramenta para utilizar. Então não tem desculpa, eu não sei, eu não consigo, tá? Então vamos colocar, né? Vamos arregaçar as mangas e vamos ir lá ajudar o nosso bebê. Eu garanto, gente, eu garanto para vocês que depois dessa fase, se você fazer o que precisa fazer, cumprir o teu papel, eu garanto para vocês que vai ser muito gratificante, que você vai sentir muito orgulhosa de você, você vai ter orgulho de você, porque você fala, eu fiz um bom trabalho, olha como come bem. Esses são as mensagens que eu recebo das minhas alunas, que elas falam, Dilma, eu vou num restaurante, eu vou na casa da família, e como tá comendo bem, todo mundo pergunta e olha. Ah, eu aprendi com a Nuda, sai indicando, né? Eu aprendi com a Dilma, né? Ela me ensinou. Por quê, gente? Porque não comer não é normal, mas se tornou comum. Entendeu? Não comer se tornou comum. O anormal, pasmem, não deveria ser assim. O anormal é ver uma criança, um bebê comendo bem. Isso é o anormal. Uma criança de 1 ano comendo salada. Isso é anormal e deveria ser uma coisa comum e normal, mas não é. O que as pessoas olham como normal e comum é ver crianças comendo doce, chocolate, salgadinho, fast food, de pequenininho. Eu já vi crianças com danoninho, tem vídeos assim, a criança comendo danoninho com 8, 9 meses, o pai filmando, achando lindo. Isso é normal, todo mundo acha engraçadinho, todo mundo acha bonitinho, mas o que ninguém te conta, o que vem depois disso, ninguém te conta, que isso vai trazer consequências sérias para essa criança. Desenvolvimento, no desenvolvimento dela, atraso no desenvolvimento, seletividade alimentar, desnutrição, né? A gente tem, aqui até no meu site de vendas, eu tinha ali uma matéria, né? Agora a gente mudou o nosso site, renovamos o nosso site, a gente tinha uma matéria lá informando a quantidade de crianças desnutridas, com problema de desenvolvimento, de crescimento por má alimentação, que aconteceu o quê? Na introdução alimentar, que foi mal conduzida e hoje tem crianças seletivas que não comem, com déficit de atenção. Por quê? Por má alimentação, por não receber o essencial, gente. Que são os nutrientes essenciais que a gente ensina na onde? Na introdução alimentar. Uma vez que essa criança aprendeu a comer, uma vez que você manteve isso na vida dela, ser 90-10, que eu falo assim, 90% saudável, 10% depois, quando puder, porcaria. Uma vez que você segue essa regra e tenha isso em base, a base na sua casa, na sua família, você vai ter uma criança super inteligente, disposta, com uma saúde de ferro, dificilmente ficar doente, com muita energia. Aí você aguenta, né? Porque aqui em casa minha filha come muito bem, tem 7 anos, e eu falo por mim. Quem me conhece sabe que meu guia de introdução alimentar não foi desenvolvido exclusivo para vender, foi o contrário. Eu desenvolvi o meu guia para poder fazer a introdução alimentar da minha filha. Eu criei meu método, desenvolvi meu método para fazer a introdução alimentar dela. E hoje, né, esse método é utilizado por mais de 5.000 famílias, mais de 5.000 bebês já aprenderam a comer com as mães utilizando esse método. Nossa, é bastante. É bastante. Então, e eu nem imaginava que isso ia acontecer, porque o objetivo era a forma que eu conduzia a introdução alimentar dela, depois eu só fui lá e passei para o papel, mas eu criei um método, eu criei esse método que vocês, muitas mães, já aplicaram e conhecem, para fazer a introdução alimentar da minha filha. Que inclusive eu fiquei chocada quando a pediatra da minha filha, que ela é excelente pediatra, quando ela passou para mim
o que seria a introdução alimentar dela, o que eu estaria fazendo na introdução alimentar dela. Eu olhei e falei, não. Coloquei o papel do lado, falei, não, eu vou fazer a introdução alimentar da Laís. Eu não precisei ir lá falar, humilhar ela, falar que ela... Não, nada disso. Eu simplesmente fui lá, desenvolvi o da minha filha e criei esse método que vocês têm aí, muitas mães têm acesso, né, e têm utilizado, têm ajudado centenas de famílias aí. Então, a gente precisa seguir, que depois a gente fala que vai vir a recompensa. É muito gratificante, pessoal. Quando eu olho minha filha comendo, eu falo, nossa, que orgulho, que orgulho. Por quê, gente? Porque eu fiz a introdução alimentar dela assertivamente, assim como vocês têm a oportunidade de fazer também. Tá? Então, faça assertivamente. É cansativo? Poxa, não vou mentir para vocês que é cansativo. Por isso, até você pode congelar essas comidinhas para poder facilitar seu dia a dia, quem trabalha fora, né? Eu trabalho aqui em casa, né? Mas não sei o que é pior, se a gente sair para trabalhar e respira outros ares, ou se a gente trabalhar home office, né? Que a gente vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Não sei o que é pior, né? Mas eu sei que o tempo nosso é curto, é corrido, a gente tem que dar conta de muita coisa. Então, você congelar a comidinha é uma opção para ajudar e você ter todos os grupos alimentares que o bebê precisa comer, tá? Lembrando que são 5 grupos alimentares, tá bom? Beleza, pessoal? Espero que essa live hoje, né, já tá na minha hora, tenha ajudado vocês aqui um pouquinho, que estão começando a introdução alimentar. Quem quiser conhecer meu guia de introdução alimentar, tá lá no meu perfil. Lembrando sempre que você pode ir lá testar, né? E se ele não te atender, se seu bebê não aprender a comer em 30 dias, você pode estar solicitando seu reembolso, a gente devolve seu dinheiro, 100% do seu dinheiro, se seu bebê não provar nenhum tipo de alimento em 30 dias, tá? Porque já foi esse nosso guia, ele já foi confirmado, já foi utilizado por centenas, milhares, né, já de famílias, a gente tem isso comprovado. Então, vai lá, experimenta. Se você tem dificuldade, se você não sabe o passo a passo, não sabe como conduzir, como preparar os alimentos, eu recomendo vocês ir lá conhecer o meu guia, que já ajudou muitas mães. Tem muitos relatos de mães, vocês podem ir lá nos depoimentos que eu tenho das crianças aqui no Instagram, tem os depoimentos lá para você conhecer mães que aplicaram esse método e que deu muito certo, tá bom? Beleza? Ó, beijo, fica com Deus, né? Bom final de semana para vocês. A gente se encontra na terça-feira para a gente conversar mais um pouquinho sobre a introdução alimentar. Lembrando, né? A gente está até com menos pessoas aqui agora, mas eu vou começar a avisar a partir de hoje que as nossas lives é a 1h da tarde, que o pessoal tá chegando perto depois das 2, né? E eu tive que mudar de horário, né? Mas aí, se você tem uma amiguinha aí que você assiste, compartilha com uma mãezinha, né? Que o horário agora é a partir da 1h da tarde. Eu vou tentar também estar avisando aqui na rede sobre o horário das nossas lives agora à 1h da tarde. Depois eu não sei se eu consigo voltar para o mesmo horário, mas nesse momento vai ter que ser à 1h da tarde. Espero que vocês me entendam aí, tá bom, pessoal? Tem umas mães, ai meu Deus do céu, perdi sua live, mas agora a gente tá à 1h da tarde. Eu vou tentar colocar na rede social o aviso para o pessoal saber agora que é 1h da tarde, tá bom, gente? Beleza? Obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E até terça-feira, à 1h da tarde, às 13 horas. Como sempre, eu vou falando tchau aqui para todo mundo, que eu sou sozinha, eu tenho que ir desligando aqui, tá? Os aparelhos. Tchau. Beijo para vocês aqui do YouTube. Beijo para vocês aqui e aqui. Tchau, pessoal.